A gente vai agora tentar explicar o vírus da hepatite B. O da hepatite B ele é considerado mais complicado porque ele é o que tem mais marcadores, ele é o que tem mais coisas para se descobrir dele, ele é o que a gente consegue investigar mais. Então eu vou tentar explicar de uma forma como se fosse uma historinha, tá? Primeiro, pra gente saber como é que esse vírus funciona, a gente precisa saber a estrutura dele. E a estrutura dele eu não vou fazer nada rebuscado, eu só vou dizer que é assim. Tem a parte externa, tem a parte média e tem a parte do meio. Na parte externa, a gente tem um agente que ele é identificado nos exames de sorologia, que é o no caso, o HBsAg. Tá certo? No meio, a gente tem um que fica na média, que a gente pede no meio do exame, para saber se ele tem há muito tempo, ou se é uma infecção recente, que é o HBsAg. E a gente tem um aqui no centro, que é o DNA, aqui fica o DNA. O vírus, para ele se replicar, ele precisa que esse DNA viral se espalhe para ele poder conseguir infectar outras células e com isso se replicar. Então ele fica no sangue, esse que está aqui no centro. E ele é o HBeAg. Da mesma forma de como eles estão localizados no vírus, por exemplo, da superfície que vem primeiro, do HBsAg que fica no meio, vem depois, e o HBeAg vem por terceiro, que fica bem no centro mesmo, é a forma que a gente vai pedir os exames. Tá certo? Então a gente vai pedir primeiro o HBsAg, depois o HBcAg e depois o HBeAg. Tá? Agora, para que serve cada um? Primeiro a gente precisa saber que esse AG vem de agente, tá? Ele vem de agente. Então lembra sempre de agente secreto. O vírus da hepatite B, ele tem os agentes secretos. O primeiro, que é o que fica na superfície, é o HBsAg. O segundo, que fica no meio, que fica como se fosse no corpo, no esqueleto do vírus, é o HBcAg, que fica aqui, ó, no corpo, no esqueleto do vírus. E o terceiro agente que a gente tem é o HBeAg. Ele está livre. Ele sempre gosta de falar: estou livre, estou circulando, estou no sangue. Entendeu? Então, tu sempre tens esses três agentes que têm três características. O primeiro é o que fica na superfície. Então, se ele fica na superfície, ele tem receptores que dizem: estou aqui, que ele está na superfície, que ele está no nosso corpo. Então, o HBsAg, ele é um agente que diz que tem um vírus no nosso corpo. Só que ele é um agente que só diz isso. Ele não diz se está há muito tempo, se ele está há pouco tempo. Ele só diz que está lá. Então, ele fala assim, que tem no nosso corpo. Então, eu vou colocar: tem o vírus. A gente tem também o HBcAg, que é o nosso segundo agente. A característica dele é de dizer assim: olha, eu tô aqui, mas eu tô aqui há muito tempo, há mais de 6 meses. Mas não, eu cheguei agora aqui. Então ele diz o tempo do vírus. E o HBeAg, como ele tá aqui, ele é o que tá livre, ele é o que tá no sangue, ele fala que sempre tá livre, bababá, ele vai estar se replicando. Então, assim, se, no caso, ele estiver lá naquela sala de reunião, se ele estiver nessa missão, quer dizer que ele tá por todo lugar, que ele tá se multiplicando e que tá, sabe, ele tá sem governo, enfim, ele tá por todo canto e todo lugar. Ele só se multiplica. Ele é o vírus do mal. Então, o que ele faz? Esse agente, ele é o agente que quer enganar
os outros dois primeiro, o S e o C. Ele quer enganar esses dois aqui. Então ele fica se replicando e fica falando para outras pessoas, para outros células, que ele tá lá e ele fica fazendo a cabeça delas para eles serem do mal também, para eles serem contra esses dois aqui. E o que vai acontecer? Já que ele fica falando isso, fica colocando coisa na cabeça deles, ele é o de replicação viral. Ou seja, ele vai estar lá no sangue, se replicando, entendeu? E se ele não tiver lá no sangue, significa que o vírus não está se replicando, ou seja, ele está preso, graças a Deus, então ele não vai botar ninguém lá contra esses dois aqui. Ele vai ficar lá sozinho, na dele, preso, sem poder tá fazendo nada com ninguém, tá? Sem estar enganando ninguém e nem chamando ele pro lado dele. Então, esses dois agentes aqui, eles têm a função deles. Só que assim, vamos lá. A gente vive numa sociedade. Na sociedade, existem coisas que nos controlam, existem as leis. Tá, mas eu não cumpro as leis. Então, vão ter pessoas que vão aplicar as punições na gente, tá? Ah, e os que não aplicam as punições? Tem os observadores também, aqueles que julgam a gente, que vão ser os antígenos. Os antígenos, eles vão nos julgar ou vão nos observar, tá certo? Então, o que vai acontecer? Como esses dois aqui são do bem, os dois, eles vão apenas nos observar para saber se a gente está andando na linha, tá? E já esse aqui não, esse aqui ele vai ser julgado, esse aqui ele vai ter alguém que vai reprimir ele, que vai botar ele na linha ou que vai prender ele. Então, esses dois aqui, eles precisam de antígenos que só vão observar eles, se eles estão certos, se eles estão cumprindo com a missão deles de ser agente e que tá tudo bem. O agente desse aqui é o anti-HBS, que tem o nome dele. Já que ele tá observando ele tem que ficar lá meio que infiltrado e ter o mesmo pensamento do que ele para poder dar tudo certo, tá? O HBCAG, ele também tem um do mesmo nome do que ele, o anti-HBC, que também vai ficar só observando para saber se tá bem. Já esse aqui não. Esse aqui ele vai ter uma seta para ele porque ele vai ser julgado, ele vai ser reprimido pelo anti-HBE, que também vai estar vestindo a mesma roupagem dele para ele poder ficar lá de boa, para ele poder ficar tranquilo. Então, esse aqui não necessariamente vai estar sempre se replicando, sempre plantando mal. Às vezes ele pode estar de boa, sem estar fazendo nada, não pode nem estar lá, entendeu? Ele pode estar tranquilo na dele. Mas não, tem momentos que ele pode estar ruim, que ele pode estar implantando coisa na cabeça dele e tudo mais. Então, vamos lá. Chegou um paciente, agora mudando nossa história, chegou um paciente e eu pedi o HBsAg dele. O que eu tô pedindo? Eu tô pedindo o HBsAg para saber se ele tem esse vírus, tá? Então, eu quero saber se ele tem um vírus da hepatite B e tal, então eu vou pedir o anti-HBs dele. O que é esse anti-HBs? É para saber se ele tem um vírus. Mas eu vou ter duas opções. Deu positivo? Ok, então, ou ele tá com vírus, tem o vírus, ou ele foi vacinado, ou já teve o vírus. Enfim, muitas formas, mas ele já teve contato com aquele vírus ou ele tá com aquele vírus. Se der negativo, ele nunca teve contato com aquele vírus. Então, ele não tem anticorpos, ele não tá com vírus e nem nada. Beleza, deu positivo aqui, então o que a gente vai fazer? A gente precisa saber se ele tá com aquela infecção aguda ou se ele tá com aquela infecção crônica de muito tempo ou se ele foi vacinado. O que vai ajudar a gente também a interpretar esses exames são as manifestações clínicas, tá certo? Então, vamos vir pra cá. Positivou aqui o HBsAg, a gente vai pedir o C,
que é o que tá no corpo aqui, é o que é aquele que diz assim, olha, o corpo, vou te dizer uma coisa. Eu já estou aqui há muito tempo. Já trabalho aqui há muitos anos, entendeu? E eu fui contratado a trabalhar aqui. Então, ele foi vacinado. Se ele foi contratado, ele tá lá porque alguém botou ele lá. Mas não, eu já trabalho aqui há muitos anos porque eu quis trabalhar aqui, então eu vim pedir um emprego. Então, quer dizer que ele foi... que ele contraiu aquele vírus. Entendeu? Que ele pegou aqueles vírus em algum lugar. Ou não, ou pode dar negativo. Ou pode ser agudo, pra falar assim, não, eu cheguei agora aqui, acabei de chegar e tal, e assim, eu cheguei com tudo, vim quebrando tudo porque eu quero trabalhar aqui e não tem ninguém que me segure. Então, se ele der positivo, ele vai ser IgG ou IgM. E a gente pode pedir um anti-HBC, IgG ou IgM, tá? A gente tem as duas formas de pedir. Ah, vou pedir o IgG, o anti-HBC IgG e o anti-HBC IgM para saber se é agudo ou crônico. Ou se ele já teve contato, né, com o vírus. Aí, beleza. Só que existe um porém aí, tá? Existe um porém nessa situação. Existem 3 possibilidades. A primeira possibilidade é desse teste aqui dar negativo. Ele pode estar negativo porque ele realmente não tá com esse vírus, ou sei lá, tá muito estranho. Porque esse aqui deu positivo significa que ele tem um vírus, mas ele nunca teve contato com o vírus, então tem algo muito estranho aí. Qual é a única coisa que passa na nossa cabeça? Pô, se ele tem o vírus e tá dizendo que não tem presença dele lá, IgG nem IgM, quer dizer que ele não tá tendo produção de anticorpos, enfim, de nada que identifique aquele vírus lá replicando ele com as manifestações clínicas. Aí a gente vai pedir um anti-HBE. Por quê? O nosso amigo aqui que julga esse aqui, ele é liberado só para conter essa replicação, tá? Então ele vai conter essa replicação. Ele vai ficar contendo essa replicação, contendo e tal. E aí, eu peço ele, e ele deu positivo, significa que ele está contendo, tá tendo replicação, mas que ele está contendo ela. Agora, se eu pedir ele e ele der negativo, um anti-HBE, quer dizer que está tendo essa replicação e não tem ninguém contendo ele, então tem várias pessoas que estão contra esses 12 aqui, então tá acontecendo uma catástrofe mundial, vai ser o mal contra o bem, e é isso aí, e quer dizer que ele tá tendo uma infecção crônica com alta virulência, entendeu? Porque não tem ninguém contendo ele, então ele tá disseminando por todo mundo aqui e tal. Ah, mas eu não entendi por que esse deu negativo. Vamos lembrar, fazer um remake aqui das manifestações clínicas. As manifestações clínicas da hepatite B são constituídas por 3 fases. A primeira é a pré-ictérica, que dura cerca de 2 semanas aí. E nessa fase pré-ictérica já tem a reprodução de anticorpos específicos, entendeu? Então, se já tem essa produção de anticorpos específicos, quando a gente faz esses exames aqui do corpo, dos anticorpos, a gente já consegue ver que tem a presença deles, entendeu? Agora, quando a gente vem para a fase ictérica, que ela é marcada pela urina escura, quando começa a ter urina escura, é marcada a fase ictérica. E aí, o que acontece? Nela, os vírus ficam em latência, a gente não consegue identificar o vírus no corpo. Então, provavelmente, se o paciente está nessa fase ictérica, de urina escura, está com muita fadiga, náusea, quer dizer que ele está nessa fase. Então, a gente não vai conseguir identificar esse vírus. Só que o que vai acontecer? A gente não vai conseguir identificar ele, quer dizer que ele já está ficando crônico, porque ele já está com mais de 3 semanas aí com esse vírus. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer o HBE para saber se tá tudo bem, se tá tendo muita replicação, se ele vai conseguir melhorar sozinho, ou se a gente vai ter que fazer alguma intervenção nele, nessa hepatite B, entendeu?
Então a gente tem que ter em mente isso aqui, porque quando pedir isso, mas isso é positivo, isso também, e esse aqui negativo, a gente já sabe que é porque o vírus estava em latência, ou seja, ele estava lá dormindo. Ele não estava atento lá pro anti-HBC, AG, chamando ele pra... Ei, acorda aí, vem pra cá pro meu. Ele estava dormindo, entendeu? Então ele não conseguiu ir pra ação, ele não conseguiu ver, nem fazer nada. Aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Esse aqui ficou lá sem poder fazer nada, sem ter resposta, esse anti-HBC tava dormindo. Aí vieram pra cá, foram perguntar pro anti-HBE o que tava acontecendo, e o anti-HBE falou assim, não, eu estou contendo ele. Positivo, estou contendo ele. Ou não, negativo, não estou sabendo disso. Então ele tá se replicando muito. Então a gente sempre tem que ter a ideia desses agentes, esse que é do mal. Não que isso aconteça realmente, como é do mal, tudo bem. Mas que esse aqui, quando tá se replicando, quer dizer que tem uma infecção, uma alta virulência no nosso corpo. E a gente precisa ficar atento, porque ele não tá sendo contido. Então a gente vai ter que ter algumas medidas de suporte, dependendo da manifestação clínica desse paciente. Já esse aqui, ele já vai dizer o tempo do vírus, entendeu? Então a gente só pede o anti-HBE se o anti-HBC vier negativo, entendeu? Ou se a manifestação de clínica estiver, tipo, muito elevada. Mas a gente pede mais quando esse estiver negativo. E só se esse estiver negativo, você pede isso. Tá? E isso aqui é importante pra gente saber se ele tem IgM ou IgG, se é uma infecção aguda ou se é uma crônica, tá? E é basicamente isso que a gente pede na sorologia. Se ele der positivo, é porque é ou IgM ou IgG. Tem o total também, né? Parece. Aí o total sempre é um ou outro, entendeu? Então a gente vê lá, se tá o IgG positivo, então é crônico. Se tá o IgM positivo, então é agudo. E é basicamente isso, a sorologia da hepatite B.